Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Isaías pelo olhar bíblico. Isaías é um dos profetas mais importantes da Bíblia e o autor do livro que leva seu nome, no Antigo Testamento. A tradição judaico-cristã atribui a Isaías a autoria de um dos livros proféticos mais extensos e teologicamente ricos da Bíblia. Sua vida e ministério são descritos principalmente no livro de Isaías, que oferece tanto uma visão de sua missão profética quanto da situação política e espiritual de Israel durante seu tempo. Contexto histórico e pessoal. Isaías viveu no século 8 a.C., durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Seu ministério ocorreu em uma época de grande turbulência política, marcada pela ameaça do Império Assírio. Isaías era provavelmente de uma família nobre, dado o acesso que tinha aos reis e aos líderes da nação. Chamado profético. Isaías foi chamado por Deus para ser profeta em uma visão impressionante, que está registrada em Isaías 6. Ele teve uma visão de Deus no trono, rodeado de serafins, que declaravam a santidade de Deus. Isaías se viu como um homem de lábios impuros, mas foi purificado por Deus e enviado para proclamar a mensagem divina ao povo de Judá. Mensagem de Isaías. Isaías pregou uma mensagem de julgamento e esperança. Ele advertiu Judá sobre as consequências da desobediência e idolatria, anunciando que a nação enfrentaria destruição se não se arrependesse. Ao mesmo tempo, Isaías também proclamou promessas de restauração e redenção, enfatizando a fidelidade de Deus ao seu pacto. Um dos temas centrais do livro de Isaías é a santidade de Deus. Isaías frequentemente chama Deus de o Santo de Israel. Ele também fala do remanescente fiel, aqueles que permaneceriam fiéis a Deus mesmo em meio à apostasia nacional. Profecias messiânicas. Isaías é talvez mais conhecido por suas profecias messiânicas, que são frequentemente interpretadas como predições sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele fala de um servo sofredor que levaria os pecados do povo, Isaías 53, e de um príncipe da paz que reinaria com justiça, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Esses textos são considerados fundamentais na teologia cristã, pois apontam para a vinda do Messias. Legado de Isaías. Isaías é visto como um profeta que não só proclamou a mensagem de Deus ao seu próprio povo, mas também ofereceu uma visão de esperança e redenção que transcende seu próprio tempo. Sua ênfase na justiça, no arrependimento e na fidelidade a Deus continua a inspirar e desafiar leitores até hoje. Isaías pelo contexto histórico e arqueológico. Descrever Isaías pelo contexto histórico e arqueológico envolve situá-lo dentro da realidade de seu tempo e examinar as evidências que ajudam a confirmar ou entender melhor o ambiente em que viveu e profetizou. Contexto histórico. Isaías viveu no século 8 a.C., um período de intensa atividade política e militar no Antigo Oriente Próximo. O reino de Judá, onde Isaías exerceu seu ministério, estava cercado por potências maiores, como o Império Assírio, que estava em ascensão durante essa época. Reino de Judá. Judá era um pequeno reino situado ao sul de Israel, com sua capital em Jerusalém. Durante a vida de Isaías, Judá foi governada por 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Cada um desses reis enfrentou desafios internos e externos, como a pressão militar da Síria e a ameaça de colapso interno devido à idolatria e injustiças sociais. O Império Assírio. O Império Assírio, durante o tempo de Isaías,
era uma superpotência que impunha seu domínio sobre a região através de campanhas militares e tributos. A ascensão dos reis assírios Tiglat-Pileser III, Salmanaser V, Sargão II e Senaqueribe trouxe grande ansiedade para os reinos menores como Judá. Isaías frequentemente advertiu os reis de Judá sobre alianças políticas com outras nações, como o Egito e a Assíria, em vez de confiarem em Deus. Evidências arqueológicas. A arqueologia tem contribuído para a compreensão do contexto em que Isaías viveu, embora as evidências diretas sobre o próprio Isaías sejam escassas. No entanto, vários achados arqueológicos ajudam a corroborar o cenário histórico descrito no livro de Isaías. Inscrições e selos. Selo de Isaías. Um dos achados mais intrigantes relacionados a Isaías é uma pequena impressão de selo, bula, descoberta em Jerusalém em 2018, que pode conter o nome Isaías e a palavra profeta. Embora haja debate entre os estudiosos sobre a interpretação dessa bula, ela sugere a possibilidade de que Isaías foi uma figura histórica real que poderia ter exercido uma função oficial em Jerusalém. Inscrições de Senaqueribe. Inscrições em palácios assírios, como os prismas de Senaqueribe, descrevem as campanhas militares contra Judá, incluindo o cerco de Jerusalém durante o reinado de Ezequias, segundo Reis capítulo 18 e 19, Isaías capítulo 36 e 37. Essas inscrições corroboram os eventos descritos na Bíblia e mostram o poder e a ameaça que a Síria representava. Arqueologia de Jerusalém. Escavações em Jerusalém têm revelado estruturas e artefatos que datam da época de Isaías. As muralhas e fortalezas da cidade, incluindo a expansão de Jerusalém durante o reinado de Ezequias, são evidências do esforço de defesa contra o cerco assírio. Também foram descobertas evidências de destruição e incêndios em cidades como Laquis, que foi capturada pelos assírios, conforme descrito em Isaías capítulo 36, versículo 2. Interpretação histórica. O contexto histórico de Isaías reflete um tempo de crise nacional e internacional. Sua mensagem de julgamento e esperança foi moldada por essa realidade. As evidências arqueológicas ajudam a situar Isaías como uma figura que viveu em um momento crítico da história de Judá, fornecendo um pano de fundo mais rico para a compreensão de seu ministério profético. Espero que tenham gostado. Já vai deixando aquele like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.